O milionário ignora mendigo negro, mas um simples ovo frito com arroz conquista seu coração. As luzes brilhantes da cidade piscavam em ritmo frenético, como um espetáculo privado para Henrique Montalvão. O dos olhos azuis gelados, que eram mais negados ao calor humano do que na frieza do mármore em sua mesa de escritório. Executivos e investidores reverenciavam cada movimento seu. Mas, na verdade, ele se sentia como um fardo, trancado em uma jaula de ouro, cercado pela superficialidade de seu mundo luxuoso. Após uma longa e cansativa jornada de trabalho, Henrique, entorpecido por compromissos intermináveis, decidiu deixar o palácio de vidro que chamava de sede. A cidade dançava ao seu redor, mas ele não percebeu até que um aroma inusitado interrompeu seu torpor. Era algo familiar, um cheiro que falava das coisas simples da vida. Ele parou. O óleo quente borbulhava em uma barraca de comida de rua. O sabor caseiro do prato despertou memórias adormecidas. O cheiro da casa da avó. Risadas e conforto em dias chuvosos. Um nó na garganta o pegou de surpresa. Aquelas lembranças de suas origens humildes o assaltaram, fazendo-o questionar a vida vazia que levava. Ele olhou para Emma e viu muito mais do que apenas uma vendedora. Ele a viu como um pedaço da vida que havia perdido. Com o passar das semanas, Henrique se tornou visitante assíduo. Entre as conversas sobre temperos e sonhos, laços foram formados. Emma sonhava em abrir seu próprio restaurante algures. Henrique, em um impulso de querer ser mais do que o que era, prometeu ajudá-la. Mas ele não revelava sua verdadeira identidade. O peso do segredo o seguia como uma sombra. Ela o via como um investidor e temia que fosse só isso que ele era para ela. Quando a competição de comida de rua se aproximou, Emma estava nervosa. Henrique se tornara seu pilar. Então, no dia decisivo, um juiz arrogante desdenhou seu prato simples. Foi um golpe direto no coração de Emma. Nesse instante, Henrique soube que precisava fazer algo. Ele a apoiou, mas o peso de sua vida secreta se tornava mais difícil de carregar. E a ideia de perder aquela conexão o aterrorizava. O caos rei se instaurou entre eles, enquanto os mistérios que envolviam suas vidas ameaçavam dissolver tudo em ruínas. Como poderiam eles conciliar esse amor que despontava com os segredos que continham? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte. O olhar de desprezo do juiz fazia seu estômago revirar. Ele nunca se sentira tão pequeno. Mas nesse momento, mais do que nunca, ele precisava agir. Ele respirou fundo, decidiu que o orgulho não podia vencer. O que estava em jogo era mais do que um concurso. Era tudo o que Emma representava. Você é muito mais do que isso. Temos que mostrar ao mundo o que você realmente pode fazer. Henrique falou, sua voz soando mais firme do que se sentia.
Emma olhou para ele, um brilho ofuscante nos olhos, mas o medo ainda refletia na sua expressão. O juiz se afastou, murmurando críticas. Mas antes que Henrique pudesse confortá-la, uma correria se iniciou na multidão. A pressão no ar crescia, e ele virou-se para ver o que estava acontecendo. As pessoas começavam a gritar, empurrando-se, e um movimento frenético tomou conta do local. Ele percebeu que algo estava muito errado. Uma jovem, com lágrimas nos olhos, passava correndo por eles. Ninguém pode sair! Eles estão prendendo todo mundo! É um ataque! A jovem gritou, a voz dela cortando o ar como uma faca. Os torpedos de informação perpassaram pela multidão. Um grupo de protesto tinha se tornado violento nas ruas próximas e a polícia estava cercando a área para a segurança pública. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As barracas de comida, que antes estavam cheias de risos e aromas, agora eram palco de desespero. Emma agarrou o pulso de Henrique e ele sentiu o tremor da mão dela, o calor descendo por seu braço. Precisamos sair daqui, ela quase gritou. A lembrança do prato de ovos fritos e arroz que os unira agora era uma mera sombra, um eco distante de um calor que ele desesperadamente queria manter. Henrique puxou Emma pela mão, tentando desviar do caos. Vários rostos de medo se misturavam, e a eletricidade da tensão cortava o ar. Ele viu uma criança perdida, em meio à confusão, e em um átimo de segundo já estava correndo em sua direção. A cena se desdobrou em câmera lenta. Ele buscou a criança, a segurou, enquanto a multidão o empurrava e se afastava. Mas ao olhar para trás, se viu paralisado. Emma tinha sido empurrada em outra direção. O desespero tomou conta dele. Emma! Gritou, mas sua voz se perdeu. Ele estava cercado. O pânico tomava forma e não havia saída. Então, um silêncio repentino envolveu tudo. Henrique virou-se, sentindo uma pressão na cabeça. Ele viu uma van preta, as portas se abrindo. Sombras emergiram, cercando Emma. O coração dele parou. A última coisa que viu foi o olhar dela. Uma mistura de terror e uma súbita compreensão. E então eles a puxaram. As emoções explodiram dentro dele, sufocando. É um roubo, um atentado à luz que se acendera em sua vida. Emma! Sua voz ecoou novamente, mas agora a distância se expandia e ele perdeu o controle. Sentiu um aperto na garganta, um nó que não desatava. Com a visão turva e um pânico crescendo, ele correu na direção onde ela fora levada. Mas as sombras já haviam desaparecido. Ele se viu sozinho em meio ao caos. A alegria que sentira com o prato simples agora se desvanecia, e o mundo pareceu desabar. Dentro do tumulto, gritos e sirenes se aproximavam, mas a única coisa que Henrique conseguia sentir era a dor de não saber o que acontecera com Emma. A única certeza que tinha era que o segredo que ele carregava estava prestes a vir à tona, e essa revelação mudaria tudo. Mas havia algo mais no ar. Uma imagem, uma lembrança, um detalhe que ele não podia ignorar. O que ele sabia sobre Emma, afinal? Havia segredos ocultos, ecos de outras vidas, que poderiam se entrelaçar com a dele. Ele precisava descobrir a verdade. O que a levara para aquela van? O que Emma escondeu? A única coisa que restava era a pressa de uma revelação que mudaria não só suas vidas, mas tudo ao seu redor. Henrique ficou paralisado, o pânico se espalhando como uma nuvem pesada
em seu peito. Ele olhou para a multidão em pânico, sua mente girando em busca de Emma. Onde ela está? O caos em volta parecia um sonho distorcido. Cada rosto, cada grito, agora uma mancha de desespero. Ele não podia ficar ali parado. Ele correu em direção ao local onde ela havia desaparecido. Coração acelerado, cada batida ressoando como um aviso. A van preta ainda estava lá, cercada por sombras que pareciam ameaçadoras. Infelizmente, ninguém sabia o que estava por trás daquelas portas. O medo o empurrava adiante. Henrique se espremeu pela multidão, sua visão turva pela adrenalina. Assim que ele se aproximou, algo inesperado aconteceu. Um homem saiu da van. Ele era alto, de cabelo desgrenhado e uma expressão que transparecia uma mistura de raiva e determinação. Henrique percebeu que seus olhos estavam fixos em algo atrás dele. E então, tudo aconteceu em um instante. O homem gritou, "É ela!" E girando sobre os calcanhares, ele puxou uma arma. O tempo parecia parar. O sangue congelou nas veias de Henrique. A ameaça era real. Ele viu espasmos de pânico nos rostos ao redor. A multidão começou a se dispersar ainda mais. Mas ele não pôde se mover. "Emma!" Henrique gritou, tentando avançar, mas uma onda de pessoas empurrou-o para trás. Esperança se tornou desespero no instante em que ele a avistou. Emma estava sendo arrastada, não para longe, mas em direção à van, e seus olhos estavam arregalados de terror. O homem estava a poucos passos dela agora, a arma em mãos. A tensão foi interrompida por um grito, não de Emma, mas de uma mulher na multidão. Foi como um estalo, e o Henrique virou-se, procurando pela voz. Uma figura conhecida apareceu entre os rostos aterrorizados. Era sua irmã Clara, que havia se afastado por anos. Ela tinha pulado na linha de fogo, enfrentando o homem armado. "Não faça isso!" Emma aproveitou a distração e, num movimento rápido, soltou-se da firmeza do seu captor. O desespero de Henrique fez o tempo parecer arrastado. Ele viu Emma se aproximar, mas ao mesmo tempo o homem virou a arma na direção dela. Um grito coletivo ecoou entre a multidão. "Não!" Henrique berrou, avançando um passo, mas não era suficiente. Então, algo surpreendente aconteceu. Clara, com uma coragem indomável, se interpôs em frente a Emma. "Pela nossa mãe, não faça isso!" As palavras estavam cheias de dor. Era o nome que ninguém mencionava há tanto tempo. A mãe deles, que morrerá quando eram crianças. A lembrança fez o corpo de Henrique tremer. Clara estava disposta a arriscar tudo. O homem hesitou, a arma tremendo em sua mão. O mundo ao redor parecia ter escurecido, mas como em um filme, Henrique viu todas as peças se encaixando. Clara estava lá por um motivo que somente ele começava a entender. E então, ele percebeu que havia mais naquele homem do que apenas a raiva. Havia uma conexão que não compreendia. Algo familiar. "Alex?" ele sussurrou. E a palavra saiu como um eco sombrio. O homem em frente a Emma olhou para ele com uma mistura de surpresa e dor, os olhos se estreitando. "Você não deveria estar aqui." A voz dele era um rosnado. Henrique sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Clara também percebeu. "Você conhece ele?" O pânico se espalhou pelo seu rosto. Henrique estendeu a mão, mas o tempo estava se esgotando. A tensão acumulava-se como um fio prestes a se romper. O homem diante de eles estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. E o que Henrique sabia sobre a vida deles, sobre Emma e seu próprio coração, não fazia mais sentido. Ele não sabia
Mas aquele momento cristalizava um segredo que poderia destruir tudo. Uma revelação que mudaria a relação deles para sempre. O que estavam prestes a descobrir agora parecia muito maior do que o amor ou o medo. Era sobre pertencimento. E se aquela peça do quebra-cabeça mudasse tudo o que pensavam saber sobre suas vidas? Henrique ficou parado, o pânico clamando em seu peito, enquanto o olhar de Alex queimava. A menção do nome familiar chutou suas sensações como um soco no estômago. "Você conhece ele?" Clara perguntou. Mas a pergunta escorregou para longe de Henrique, afogada na tempestade em sua mente. Ele não podia acreditar que Alex, um amigo de infância, agora estava em frente a ele, assim, armado. "O que aconteceu com você?" Alex parecia perdido em um abismo. "Eu não sou mais o garoto que você conheceu, Henrique." A voz dele tremia, mas não de medo. Era raiva. Ele olhou de forma intensa para Emma, e a tensão no ar era quase palpável. O que acontecera em todos aqueles anos? Por que o desprezo enegrecia os olhos de Alex? "Deixa em paz!" O desespero de Henrique brotou como uma planta daninha. Ele queria gritar, mas sua voz vacilou, sufocada pela urgência do momento. A multidão estava se dispersando, mas ele não podia se mover. O coração batia em um ritmo frenético. Clara estava a seu lado, pálida, e a união repentina entre eles segurava um suspense quase irreal. "Você não sabe o que está fazendo." Clara tentando apelar para Alex, tentando alcançar a sanidade que parecia ter escapado dele. Mas os olhos de Alex se afundavam na loucura. "Eu não posso deixá-la ir! Eu não posso!" Agora ele balançava a arma, a expressão de um homem lutando com demônios que ninguém mais podia ver. Emma estava paralisada. Seu mundo era um redemoinho de pânico e dor. "Henrique, por favor, o que está acontecendo?" Ela olhou para ele e algo naquela expressão fez tudo dentro dele desmoronar. Ele queria proteger Emma, mas a verdade agora iluminava o caos. Alex não era o único com segredos. Uma recordação, a mais sombria, flutuava em sua mente. E ele soube que estava prestes a descer a ladeira do inferno. "Emma, você não sabe quem eu sou!" Henrique tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro desesperado. A multidão, agora em silêncio, observava como uma massa de olhos angustiados. O juiz desdenhoso, que havia criticado o prato simples, agora era um espectador do horror. Uma conexão, um conhecimento inexplorado, começava a clarear na mente confusa de Henrique. A expressão de Alex estava se transformando, um misto de raiva e ferida. Você se esqueceu de mim, não é? Que tipo de homem se esquece de sua própria família?" As palavras cortaram Henrique como uma faca. "Seu pai, sua mãe, a verdade sobre vocês dois." A multidão ficou em suspenso, como se o ar tivesse congelado. Clara olhou horrorizada. "O que você está dizendo?" Palavras não saíam. O silêncio era mais barulhento do que o grito de 1000 pessoas. E então, como manter a estrutura a todo custo? Alex se virou para Emma, a fúria fervendo. "Você sabe a verdade também, não sabe? O que ele é? Um farsante!" A voz dele explodiu. Henrique desejou que a terra pudesse abrir e o engoli-lo. O olhar de Emma mudou. Desespero, confusão, ela não entendia. E isso destruía Henrique. "Quem somos nós, Henrique?" A pergunta martelava na mente dele. E ele sentiu todo o peso do passado se desdobrando diante dele. "Você nunca me disse que éramos irmãos, que você tinha escondido a verdade sobre a nossa família." As palavras cortaram o ar.
o que parecia um secreto giro da trama. A multidão começou a murmurar, e as vozes flutuaram por entre os rostos agitados. Irmãos! Henrique sentiu o chão escapar sob seus pés. A única certeza que tinha era que a vida que construíra estava desmoronando. O amor que sentia por Emma agora competia com as mentiras enterradas no fundo de sua consciência. Alex! Não! Ele tentou estender a mão, mas a expressão de Alex afundava nas memórias distorcidas. Henrique compreendeu que as revelações não parariam por ali e que a conexão entre eles três poderia ser a chave para aquela teia complicadíssima. Você não precisa fazer isso. Um instante depois, Emma gritou, uma nota cura de terror. Henrique, ele está perdendo o controle. Preciso agir, e então algo aconteceria. Algo que mudaria tudo novamente. Alex, em um último golpe de desespero. Uma nova reviravolta! O tempo passou como sombras dançando ao redor deles. Os segredos, levados às peças, estavam prestes a explodir. Uma conexão, um conhecimento inexplorado, começava a clarear na mente confusa de Henrique. A expressão de Alex estava se transformando. Um misto de raiva e ferida. Você se esqueceu de mim, não é? Que tipo de homem se esquece de sua própria família? As palavras cortaram Henrique como uma faca. Seu pai, sua mãe, a verdade sobre vocês dois. A multidão ficou em suspenso, como se o ar tivesse congelado. Clara olhou horrorizada. O que você está dizendo? Palavras não saíam. O silêncio era mais barulhento do que o grito de 1000 pessoas. E então, como manter a estrutura a todo custo? Alex se virou para Emma, a fúria fervendo. Você sabe a verdade também, não sabe? O que ele é? Um farsante! A voz dele explodiu. Henrique desejou que a terra pudesse abrir e o engoli-lo. O olhar de Emma mudou. Desespero, confusão. Ela não entendia, e isso destruía Henrique. Quem somos nós, Henrique? A pergunta martelava na mente dele, e ele sentiu todo o peso do passado se desdobrando diante dele. Você nunca me disse que éramos irmãos, que você tinha escondido a verdade sobre a nossa família. As palavras cortaram o ar. Ou te parecia um secreto giro da trama? A multidão começou a murmurar, e as vozes flutuaram por entre os rostos agitados. Irmãos! Henrique sentiu o chão escapar sob seus pés. A única certeza que tinha era que a vida que construíra estava desmoronando. O amor que sentia por Emma agora competia com as mentiras enterradas no fundo de sua consciência. Alex! Não! Ele tentou estender a mão, mas a expressão de Alex afundava nas memórias distorcidas. Henrique compreendeu que as revelações não parariam por ali e que a conexão entre eles três poderia ser a chave para aquela teia complicadíssima. Você não precisa fazer isso. Então, um estrondo, um tiro ecoou, cortando o ar. O impacto foi como um raio, e o mundo de Henrique virou de cabeça para baixo. O som se entrelaçou com gritos ensurdecedores. Tudo virou um caos. A multidão começou a se dispersar. Os rostos em pânico se misturavam, como se todos quisessem fugir daquele pesadelo. E ali, em meio à confusão, Henrique viu a coisa que o fez parar. Alex, junto ao homem armado, caiu de joelhos, a arma deslizando de suas mãos. O sangue escorria do seu braço, uma ferida profunda. O grito de Clara cortou a multidão como um gancho. Ela correu até Alex. Sua expressão era uma mistura de choque e desespero. Alex! O choro dela parecia ecoar na mente de Henrique. No instante em que a palavra escapou dos lábios dela, algo se quebrou.
A confusão se multiplicou. O homem que atirou tinha uma expressão de pânico agora, afastando-se como se não estivesse preparado para o que fizera. Henrique se virou para Emma, mas seus olhos não eram mais os mesmos. Em vez de terror, havia uma leveza que não fazia sentido. Henrique, eu não posso mais ficar aqui. A voz dela tremia, e enquanto falava, um brilho intenso a cercava. Preciso te contar uma coisa. Antes do que aconteceu, Mas antes que ela pudesse completar a frase, Henrique percebeu algo. Nos braços de Alex, sob as sombras emaranhadas e as luzes refletidas no caos, havia um pequeno objeto que reluzia. Era um colar. Um colar familiar com um pingente que Henrique conhecia muito bem. Ele sentiu seu coração parar por um instante. Então lembrou-se dele. É o colar da mamãe! Ele gritou, a voz horrorizada. Alex, onde você conseguiu isso? Alex, mancando, olhou para Henrique. Ela estava viva! A mamãe estava viva, Henrique! Você não sabe! Você nunca soube! A multidão, agora em desordem, se tornava um cenário fantasmagórico enquanto as palavras de Alex ecoavam em sua mente. O que ele estava dizendo? Como isso era possível? A verdade que Henrique pensou ter enterrado agora despontava, ameaçando desmoronar não apenas sua vida, mas algo muito maior. Emma olhou de um para o outro, os olhos dela queimando com a intensidade da revelação. Mas você nunca me disse. O desespero estourava no ar. E então a afirmação mais devastadora se desenrolou. O homem que atirara, agora olhando para Alex, gritou em desespero. Você não entende. Isso não é apenas sobre você e Henrique. É maior. Todos nós estamos envolvidos. A verdade nunca deve vir à tona. Corações pararam, e os murmúrios da multidão se tornaram um turbilhão de vozes confusas. O clima estava carregado de uma tensão tão pesada que era quase palpável. Aqueles segredos não eram apenas pessoais, mas ressoavam com algo muito mais profundo, e Henrique sentiu a verdade prestes a se desenrolar, ameaçando explodir tudo ao seu redor. O pânico tomou conta novamente. E enquanto Alex gritava, Henrique percebeu que o mundo que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. Não, Alex! O que você quer dizer com isso? E antes que pudesse descobrir, uma nova explosão no horizonte fez o chão tremer sob seus pés, como se o próprio universo estivesse prestes a se desmantelar em uma verdadeira tempestade. Agora, a única coisa clara era que o destino deles estava entrelaçado de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Que revelações estavam a caminho? E o que essa nova realidade significaria para todos eles? Henrique estava paralisado, o pânico clamando em seu peito, enquanto o olhar de Alex queimava. A menção do nome familiar chutou suas emoções, como um soco no estômago. Você conhece ele? Clara perguntou, mas a pergunta escorregou para: O que aconteceu com você? Alex parecia perdido em um abismo. Eu não sou mais o garoto que você conheceu, Henrique. A voz dele tremia, mas não de medo, era raiva. Ele olhou de forma intensa para Emma, e a tensão no ar era quase palpável. O que acontecera em todos aqueles anos? Por que a amargura infestava os olhos de Alex? Deixe-a em paz! O desespero de Henrique brotou como uma planta daninha. Ele queria gritar, mas sua voz vacilou, sufocada pela urgência do momento. A multidão estava se dispersando, mas ele não podia se mover. O coração batia em um ritmo frenético. Clara estava a seu lado, pálida, e a união repentina entre eles segurava um suspense quase irreal. Você não sabe o que está fazendo.
Clara tentou apelar para Alex, tentando alcançar a sanidade que parecia ter escapado dele. Mas os olhos de Alex se afundavam na loucura. Eu não posso deixá-la ir. Eu não posso. Agora ele balançava a arma, a expressão de um homem lutando com demônios que ninguém mais podia ver. Emma estava paralisada, e seu mundo era um redemoinho de pânico e dor. Henrique, por favor, o que está acontecendo? Ela olhou para ele, e algo naquela expressão fez tudo dentro dele desmoronar. Ele queria proteger Emma, mas a verdade agora iluminava o caos. Alex não era o único com segredos. Uma recordação, a mais sombria, flutuava em sua mente, e ele soube que estava prestes a descer a ladeira do inferno. Emma, você não sabe quem eu sou. Henrique tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro desesperado. A multidão, agora em silêncio, observava como uma massa de olhos angustiados. O juiz desdenhoso, que havia criticado o prato simples, agora era um espectador do horror. Uma conexão, um conhecimento inexplorado, começava a clarear na mente confusa de Henrique. A expressão de Alex estava se transformando. Um misto de raiva e ferida. Você se esqueceu de mim, não é? Que tipo de homem se esquece de sua própria família? As palavras cortaram Henrique como uma faca. Seu pai, sua mãe, a verdade sobre vocês dois. A multidão ficou em suspenso, como se o ar tivesse congelado. Clara olhou horrorizada. O que você está dizendo? Palavras não saíam. O silêncio era mais barulhento do que o grito de 1000 pessoas. E então, como manter a estrutura a todo custo? Alex se virou para Emma, a fúria fervendo. Você sabe a verdade também? Não sabe? O que ele é? Um farsante. A voz dele explodiu. Henrique desejou que a terra pudesse abrir e o engoli-lo. O olhar de Emma mudou. Desespero, confusão. Ela não entendia, e isso destruía Henrique. Quem somos nós, Henrique? A pergunta martelava na mente dele, e ele sentiu todo o peso do passado se desdobrando diante dele. Você nunca me disse que éramos irmãos, que você tinha escondido a verdade sobre a nossa família. As palavras cortaram o ar, e o que parecia um secreto giro da trama. A multidão começou a murmurar, e as vozes flutuaram por entre os rostos agitados. Irmãos! Henrique sentiu o chão escapar sob seus pés. A única certeza que tinha era que a vida que construíra estava desmoronando. O amor que sentia por Emma agora competia com as mentiras enterradas no fundo de sua consciência. Alex! Não! Ele tentou estender a mão, mas a expressão de Alex afundava nas memórias distorcidas. Henrique compreendeu que as revelações não parariam por ali, e que a conexão entre eles três poderia ser a chave para aquela teia complicadíssima. Você não precisa fazer isso. Então, um estrondo, um tiro ecoou, cortando o ar. O impacto foi como um raio, e o mundo de Henrique virou de cabeça para baixo. O som se entrelaçou com gritos ensurdecedores, e tudo virou um caos. A multidão começou a se dispersar. Os rostos em pânico se misturavam, como se todos quisessem fugir daquele pesadelo. E ali, em meio à confusão, Henrique viu a coisa que o fez parar. Alex, junto ao homem armado, caiu de joelhos, a arma deslizando de suas mãos. O sangue escorria do seu braço, uma ferida profunda. O grito de Clara cortou a multidão como um gancho. Ela correu até Alex,
Sua expressão era uma mistura de choque e desespero. Alex, o choro dela parecia ecoar na mente de Henrique. No instante em que a palavra escapou dos lábios dela, algo se quebrou. Enquanto Clara se ajoelhava ao lado de Alex, ele olhou nos olhos dela e, pela primeira vez, uma fraqueza tinha a força de uma corrente elétrica. Clara, não posso! Mas antes que alguém pudesse alcançar Alex, ele fez um movimento brusco e, no momento seguinte, a revelação mais chocante veio à tona. Ele puxou de sua jaqueta um pequeno objeto coberto de sangue e lançou-o no chão. Era um colar, o mesmo colar que Henrique usava, o colar da sua mãe, aquele que ele pensou perdido para sempre. A multidão deu um passo para trás, as respirações ficaram pesadas. O que estava acontecendo? Alex, quase em um sussurro, revelou: a verdade é que não somos irmãos. Mas todos nós somos filhos da mesma mãe. E ela está viva. A multidão, agora paralisada, trocou olhares confusos. E a tensão se transformou em um rugido de murmúrios. E enquanto Henrique lutava contra seu próprio desespero e confusão, a única coisa que restava em sua mente era uma pergunta: como isso era possível? Antes que pudesse processar essa nova revelação, Alex fechou os olhos e passou a mão pela ferida, o colar no chão reluzindo em um último brilho de esperança. E a única coisa que ecoava na mente de Henrique era quem era realmente sua mãe. Uma nova tempestade estava prestes a atingir a todos, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Henrique estava paralisado, o pânico clamando em seu peito, enquanto o olhar de Alex queimava. A menção do nome familiar chutou suas emoções como um soco no estômago. Você conhece ele? Clara perguntou. Mas a pergunta escorregou. Ele não podia acreditar que Alex, um amigo de infância, agora estava diante dele, assim, armado. O que aconteceu com você? Alex parecia perdido em um abismo. Eu não sou mais o garoto que você conheceu, Henrique. A voz dele tremia, mas não de medo. Era raiva. Ele olhou de forma intensa para Emma, e a tensão no ar era quase palpável. O que acontecera em todos aqueles anos? Por que a amargura infestava os olhos de Alex? Deixa em paz! O desespero de Henrique foi como uma planta daninha. Ele queria gritar, mas sua voz vacilou, sufocada pela urgência do momento. A multidão estava se dispersando, mas ele não podia se mover. O coração batia em um ritmo frenético. Clara estava a seu lado, pálida, e a união repentina entre eles segurava um suspense quase irreal. Você não sabe o que está fazendo! Clara tentou apelar para Alex, tentando alcançar a sanidade que parecia ter escapado dele. Mas os olhos de Alex se afundavam na loucura. Eu não posso deixá-la ir! Eu não posso! Agora, ele balançava a arma, a expressão de um homem lutando com demônios, que ninguém mais podia ver. Emma estava paralisada, e seu mundo era um redemoinho de pânico e dor. Henrique! Por favor, o que está acontecendo? Ela olhou para ele, e algo naquela expressão fez tudo dentro dele desmoronar. Ele queria proteger Emma, mas a verdade agora iluminava o caos. Alex não era o único com segredos. Uma recordação, a mais sombria, flutuava em sua mente. E ele soube que estava prestes a descer a ladeira do inferno. Emma, você não sabe quem eu sou! Henrique tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro desesperado. A multidão, agora
em silêncio, observava como uma massa de olhos angustiados. O juiz desdenhoso, que havia criticado o prato simples, agora era um espectador do horror. Uma conexão, um conhecimento inexplorado começava a clarear na mente confusa de Henrique. A expressão de Alex estava se transformando, um misto de raiva e ferida. Você se esqueceu de mim, não é? Que tipo de homem se esquece de sua própria família? As palavras cortaram Henrique como uma faca. Seu pai, sua mãe, a verdade sobre vocês dois. A multidão ficou em suspenso, como se o ar tivesse congelado. Clara olhou horrorizada. O que você está dizendo? Palavras não saíam. O silêncio era mais barulhento do que o grito de 1000 pessoas. E então, como manter a estrutura a todo custo? Alex se virou para Emma, a fúria fervendo. Você sabe a verdade também, não sabe? O que ele é? Um farsante. A voz dele explodiu. Henrique desejou que a terra pudesse abrir e o engoli-lo. O olhar de Emma mudou. Desespero, confusão. Ela não entendia e isso destruía Henrique. Quem somos nós, Henrique? A pergunta martelava na mente dele. E ele sentiu todo o peso do passado se desdobrando diante dele. Você nunca me disse que éramos irmãos. Que você tinha escondido a verdade sobre a nossa família. As palavras cortaram o ar e o que parecia um segredo revelado. A multidão começou a murmurar e as vozes flutuaram por entre os rostos agitados. Irmãos? Henrique sentiu o chão escapar sob seus pés. A única certeza que tinha era que a vida que construíra estava desmoronando. O amor que sentia por Emma agora competia com as mentiras enterradas no fundo de sua consciência. Alex, não! Ele tentou estender a mão. Mas então, algo inesperado aconteceu. Clara se virou, os olhos dela arregalados, e uma luz fria passou por seu rosto. Alex, você não pode fazer isso! Com um movimento rápido, Clara atirou um objeto na direção de Alex. Era um pequeno dispositivo, uma bomba de fumaça, um tipo que fez a multidão gritar em pânico. O ar começou a ser preenchido por uma nuvem densa, escura. Tudo virou um caos. As pessoas começaram a empurrar umas às outras. As vozes da multidão se tornaram gritos. Em meio ao tumulto, Henrique percebeu que Alex havia perdido o controle. Clara, o que você fez? Gritou Henrique. Mas a resposta dela ficou obscura na fumaça que os envolvia. Ele viu uma sombra se mover. E no instante seguinte, Alex disparou a arma. Um tiro ecoou, estourando como um trovão, fazendo todos se encolherem. A fumaça obscureceu tudo e o grito agonizante de alguém perfurou o ar, como uma lâmina. Henrique sentiu seu coração parar. Não! Gritou. Mas a escuridão o engoliu. Ele não podia ver. Ele não sabia. A nuvem se espalhou rapidamente, ocultando os rostos. O pânico começou a se instalar de forma visceral. Então, em meio à confusão e ao caos, uma figura surgiu da fumaça. Não era Alex, não era Clara. Era outra pessoa. Era um homem, um desconhecido, mas a expressão dele estava tão familiar. Ele segurava a mão de alguém que de repente pôs os olhos em Henrique. Henrique, você não sabe a verdade. As palavras cortaram o ar e o conhecido lábio se movia. Mas não era um rosto que Henrique esperava ver. Uma irmã, apenas a mãe, poderia descrever exatamente como ela se parecia. Mas antes que pudesse absorver a realidade,
Ela desapareceu de vista e a fumaça engoliu novamente a cena em um pânico voraz. Henrique se sentiu perdido. A memória dele estava sendo tergiversada na confusão dos eventos. Ele sentia uma dor ininterrupta dilacerando sua mente. Emma o agarrava com força, mas nem a agonia de seus olhares poderia esconder que agora tudo parecia diferente. Os segredos se desdobraram, revelando um novo emaranhado de traições e verdades escondidas. Nada podia ser mais impactante do que o que acabara de testemunhar. Quem era aquela mulher? E como ela se ligava a eles? E a verdade sobre a mãe deles novamente se apresentava, como se estivesse sussurrando segredos obscuros e tortuosos no ar emaranhado. E enquanto a cena tomava forma, a única certeza que restava era uma pergunta que ecoava. O que mais estavam escondendo? Henrique estava paralisado, o pânico clamando em seu peito enquanto o olhar de Alex queimava. A menção do nome familiar chutou suas emoções como um soco no estômago. Você conhece ele? Clara perguntou, mas a pergunta escorregou para longe de Henrique. Afogada na tempestade em sua mente, ele não podia acreditar que Alex, um amigo de infância, agora estava. O que aconteceu com você? Alex parecia perdido em um abismo. Eu não sou mais o garoto que você conheceu, Henrique. A voz dele tremia, mas não de medo, era raiva. Ele olhou de forma intensa para Emma. A tensão no ar era quase palpável. O que acontecera em todos aqueles anos? Por que a amargura infestava os olhos de Alex? Deixa em paz! O desespero de Henrique brotou como uma planta daninha. Ele queria gritar, mas sua voz vacilou, sufocada pela urgência do momento. A multidão estava se dispersando, mas ele não podia se mover. O coração batia em um ritmo frenético. Clara estava a seu lado, pálida, e a união repentina entre eles segurava um suspense quase irreal. Você não sabe o que está fazendo? Clara tentou apelar para Alex, tentando alcançar a sanidade que parecia ter escapado dele. Mas os olhos de Alex se afundavam na loucura. Eu não posso deixá-la ir. Eu não posso. Agora, ele balançava a arma. A expressão de um homem lutando com demônios que ninguém mais podia ver. Emma estava paralisada, e seu mundo era um redemoinho de pânico e dor. Henrique, por favor, o que está acontecendo? Ela olhou para ele, e algo naquela expressão fez tudo dentro dele desmoronar. Ele queria proteger Emma, mas a verdade agora iluminava o caos. Alex não era o único com segredos. Uma recordação, a mais sombria, flutuava em sua mente, e ele soube que estava prestes a descer a ladeira do inferno. Emma, você não sabe quem eu sou. Henrique tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro desesperado. A multidão, agora em silêncio, observava como uma massa de olhos angustiados. O juiz desdenhoso que havia criticado o prato simples, agora era um espectador do horror. Uma conexão, um conhecimento inexplorado, começava a clarear na mente confusa de Henrique. A expressão de Alex estava se transformando. Um misto de raiva e ferida. Você se esqueceu de mim, não é? Que tipo de homem se esquece de sua própria família? As palavras cortaram Henrique como uma faca. Seu pai, sua mãe, a verdade sobre vocês dois. A multidão fitou em suspenso, como se o ar tivesse congelado. Clara olhou horrorizada. O que você está dizendo? Palavras não saíam. O silêncio era mais barulhento do que o grito de 1000 pessoas. E então, como manter a estrutura a todo custo? Alex se virou para Emma, a fúria fervendo. Você sabe a verdade também, não sabe?
O que ele é? Um farsante! A voz dele explodiu. Henrique desejou que a terra pudesse abrir e o engoli-lo. O olhar de Emma mudou. Desespero, confusão. Ela não entendia e isso destruía Henrique. Quem somos nós, Henrique? A pergunta martelava na mente dele. E ele sentiu todo o peso do passado se desdobrando diante dele. Você nunca me disse que éramos irmãos, que você tinha escondido a verdade sobre a nossa família. As palavras cortaram o ar, e o que parecia um segredo revelado. A multidão começou a murmurar, e as vozes flutuaram por entre os rostos agitados. Irmãos! Henrique sentiu o chão escapar sob seus pés. A única certeza que tinha era que a vida que construíra estava desmoronando. O amor que sentia por Emma agora competia com as mentiras enterradas no fundo de sua consciência. Alex, não! Ele tentou estender a mão. Mas antes que pudesse completar a frase, uma figura encapuzada surgiu da fumaça. Era rápido como um fantasma, se movendo entre a multidão em pânico. Henrique virou-se, os olhos arregalados. Quem é você? A pessoa parou e o capuz caiu, revelando um rosto conhecido. Sou eu, Carla, a mulher disse, como se o tempo não tivesse passado. A última vez que Henrique a viu, ela estava abrindo uma porta na casa da avó, quando crianças. Não! O que você está fazendo aqui? Ele balbuciou, o choque cortando seu discurso. Não temos tempo para isso. Você precisa saber a verdade. Ela gritou, olhando para Alex, que estava prestes a perder o controle. Se você não fizer isso agora, todos nós estaremos perdidos. O desespero dela era palpável e se enredava na atmosfera pesada da cena. Carla se lançou à frente, entre Alex e Emma. Você não pode fazer isso. Não pode deixar que a história se repita. As palavras dela ricochetearam nas mentes de todos ao redor. E a multidão parou. O que ela disse? A fez perguntar o que mais estava oculto. Então, aconteceu. A tensão se rompeu enquanto um grito ecoou, penetrando a noite. E tudo parou. Uma explosão ensurdecedora ecoou e o chão tremeu sob seus pés. Um veículo, um carro preto, avançou pela esquina em alta velocidade, direto em direção à multidão. O terror se transformou em caos. Pessoas correram em todas as direções. O pânico reinou. Henrique, Emma, Clara, corram! Gritou Carla, puxando Henrique e Emma, enquanto Clara ficava paralisada, observando seu mundo desmoronar. Mas o que aconteceu em seguida fez Henrique parar. Enquanto todos corriam, tudo aconteceu como numa sequência de um filme em câmera lenta. A explosão foi seguida de um clarão ofuscante que iluminou o céu. E no meio disso, uma verdade dolorosa tomou forma. Ele olhou para Alex e nos olhos dele viu uma faísca de reconhecimento, um eco de dor familiar. Você não é apenas meu irmão, Alex sussurrou. Você é o filho que nossa mãe deixou para trás. A revelação derrubou Henrique como um martelo pesado de verdade. O que você está dizendo? Ele mal conseguiu pensar, enquanto a fumaça ardente começava a engolir tudo ao redor. A última coisa que ele viu foi o olhar de Clara, seus olhos arregalados em sussurros refletindo o horror. O que tudo isso significava? E enquanto o mundo à sua volta explodia, Henrique percebeu que a verdade ainda estava inacessível.
repleta de segredos que poderiam destruir ou salvar suas vidas. E tudo estava prestes a mudar novamente. O que mais estavam escondendo? Henrique estava paralisado, o pânico clamando em seu peito enquanto o olhar de Alex queimava. A menção do nome familiar agitou suas emoções como um soco no estômago. Você conhece ele? Clara perguntou, mas a pergunta escorregou para longe de Henrique, afogada na tempestade em sua mente. Ele não podia acreditar que Alex, um amigo de infância, agora estava diante dele assim armado. O que aconteceu com você? Alex parecia perdido em um abismo. Eu não sou mais o garoto que você conheceu, Henrique. A voz dele tremia, mas não de medo. Era raiva. Ele olhou de forma intensa para Emma. A tensão no ar era quase palpável. O que acontecera em todos aqueles anos? Por que a amargura infestava os olhos de Alex? Deixe-a em paz! O desespero de Henrique brotou como uma planta daninha. Ele queria gritar, mas sua voz vacilou, sufocada pela urgência do momento. A multidão estava se dispersando, mas ele não podia se mover. O coração batia em um ritmo frenético. Clara estava a seu lado, pálida, e a união repentina entre eles segurava um suspense quase irreal. Você não sabe o que a está fazendo. Clara tentou apelar para Alex, tentando alcançar a sanidade que parecia ter escapado dele. Mas os olhos de Alex se afundavam na loucura. Eu não posso deixá-la ir. Eu não posso! Agora, ele balançava a arma. A expressão de um homem lutando com demônios que ninguém mais podia ver. Emma estava paralisada, e seu mundo era um redemoinho de pânico e dor. Henrique, por favor, o que está acontecendo? Ela olhou para ele, e algo naquela expressão fez tudo dentro dele desmoronar. Ele queria proteger Emma, mas a verdade agora iluminava o caos. Alex não era o único com segredos. Uma recordação, a mais sombria, flutuava em sua mente. E ele soube que estava prestes a descer a ladeira do inferno. Emma, você não sabe quem eu sou! Henrique tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro desesperado. A multidão, agora em silêncio, observava como uma massa de olhos angustiados. O juiz desdenhoso, que havia criticado o prato simples, agora era um espectador do horror. Uma conexão, um conhecimento inexplorado, começava a clarear na mente confusa de Henrique. A expressão de Alex estava se transformando, um misto de raiva e ferida. Você se esqueceu de mim, não é? Que tipo de homem se esquece de sua própria família? As palavras cortaram Henrique como uma faca. Seu pai, sua mãe, a verdade sobre vocês dois. A multidão ficou em suspenso, como se o ar tivesse congelado. Clara olhou horrorizada. O que você está dizendo? Palavras não saíam. O silêncio era mais barulhento do que o grito de 1000 pessoas. E então, como manter a estrutura a todo custo? Alex se virou para Emma, a fúria fervendo. Você sabe a verdade também, não sabe? O que ele é? Um farsante. A voz dele explodiu. Henrique desejou que a terra pudesse abrir e o engoli-lo. O olhar de Emma mudou. Desespero, confusão. Ela não entendia. E isso destruía Henrique. Quem somos nós, Henrique? A pergunta martelava na mente dele e ele sentiu todo o peso do passado se desdobrando diante dele. Você nunca me disse que éramos irmãos, que você tinha escondido a verdade sobre a nossa família. As palavras cortaram o ar e o que parecia um segredo revelado.
A multidão começou a murmurar, e as vozes flutuaram por entre os rostos agitados. Irmãos! Henrique sentiu o chão escapar sob seus pés. A única certeza que tinha era que a vida que construíra estava desmoronando. O amor que sentia por Emma agora competia com as mentiras enterradas no fundo de sua consciência. Alex, não! Ele tentou estender a mão. Mas antes que pudesse completar a frase, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora estremeceu o chão. O carro preto que avançava em direção à multidão colidiu com uma barraca, espalhando poeira e destroços por toda parte. O caos tomou conta. Gritos de pânico ecoaram, pessoas correndo em todas as direções. Mas no meio daquela confusão, Henrique viu algo se desenrolar. Uma mulher saiu do carro acidentado, uma figura familiar. Seu coração disparou. Mãe? Ele sussurrou, enquanto a poeira se dissipava. Era ela, o rosto que ele tanto desejou ver novamente, estava ali, diante de seus olhos. Henrique, não, corra! A voz dela soou como um eco do passado, cheia de urgência. Mas já era tarde. Alex, em estado de choque, olhava para aquela mulher como se tivesse visto um fantasma. Você estava morta! Ele gritou, mal acreditando no que via. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para seu filho e, com uma determinação gritante, disse: Isso é mais complexo do que você imagina. Sussurrou. As palavras pareciam carregar um peso insuportável. E antes que pudesse continuar, uma outra figura saiu do veículo. Era um homem, com um olhar sombrio e um sorriso quase maléfico. Agora a verdade pode ser revelada, ele disse, olhando para os presentes com um prazer que fazia o estômago de Henrique revirar. Henrique sentiu o mundo girar ao seu redor. O que estava acontecendo? Como sua mãe estava viva? E quem era aquele homem? Poderia ele ser um inimigo? As sombras de segredos enterrados pareciam se erguer, revelando um passado que ele nunca soubera e que agora ameaçava devorar todos que amava. O pânico tomou conta novamente. O caos ressurgiu, mas agora Henrique e todos à sua volta estavam diante de uma verdade que pouco entendiam. Em meio a essa tempestade de emoções, a única pergunta na mente de Henrique era: o que mais você está escondendo, mãe? O peso da revelação pairava no ar, e com ele uma nova onda de mistério se abatia sobre todos eles, ansiosos pela verdade emaranhada que estava prestes a explodir. A cena estava caótica. A explosão do carro ecoou pelo ar como um trovão, e a poeira levantada parecia um véu, escondendo a realidade de todos ao redor. Henrique sentia seu coração disparar, a adrenalina correndo em suas veias, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. A figura de sua mãe, que um dia achou que estava perdida para sempre, agora estava ali, bem diante dele. Uma Miss, você precisa escapar. Estão vindo atrás de mim. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Quem são eles? Ele gritou, incapaz de processar a avalanche de emoções. O mundo todo parecia desabar. As peças do quebra-cabeça se juntando em um emaranhado sem solução. O que você está fazendo aqui, mãe? Clara questionou, ainda paralisada, olhando para a mãe como se esperasse respostas que nunca chegariam. A tensão estava no ar. Glu-glu-glu, um som de sirene se aproximava. A multidão estava em pânico, e Henrique sentiu o chão tremer sob seus pés. Alex, com os olhos ardendo de confusão, parecia incapaz de tomar uma decisão.
Não somos inimigos, Alex! A mãe de Henrique exclamou. Estamos todos presos nesta teia. A sinceridade em suas palavras parecia ressoar entre as pessoas ao redor. As vozes murmurantes começaram a se acalmar, cada um absorvendo a verdade que estava sendo revelada. A multidão começou a se dispersar, mas Henrique não se movia. Estava fixado no olhar de sua mãe, tentando entender a conexão familiar que havia se rompido por tanto tempo. E de repente, tudo fazia sentido. O colar brilhante que ele carregava, os segredos que agora estavam se revelando como feridas abertas. Tudo isso era parte de uma história que precisava ser contada. Quase como um empurrão do destino, a figura do homem que saiu do carro se destacou, levantando as mãos. Você não percebe? Sua mãe não está aqui só para te salvar. Ela é a chave para tudo isso. O choque em Henrique era palpável. A chave para o quê? Ele mal conseguia formular a pergunta. O que você não sabe? O que estamos todos escondendo? O homem respondeu, a urgência na sua voz crescente. Nós somos todos parte de algo maior, Henrique. Algo que envolve não apenas vocês, mas todos nós. As palavras flutuavam, permeando a atmosfera com uma sensação de mistério ainda não resolvida. Nesse momento, tudo parecia ficar claro e borrado ao mesmo tempo. O que mais estavam escondendo? As verdades que pairavam no ar, como nuvens pesadas prestes a desabar, eram quase insuportáveis. E ao mesmo tempo, Henrique percebeu que, independentemente do que a vida lhe trouxesse, ele não estava sozinho. Clara, Emma, Alex, todos eles estavam imersos naquela teia e juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que viesse. A tensão estava no auge, a multidão dividindo-se entre o desejo de saber e a necessidade de escapar. As sirenes se aproximavam, mas uma luz de esperança brilhou quando Emma segurou a mão de Henrique, apertando firme. Vamos juntos! Não importa o que aconteça, vamos descobrir a verdade! E Henrique, pela primeira vez, sentiu um aperto no coração. Mas desta vez era de união. Enquanto todos se preparavam para enfrentar o desconhecido, o coração de Henrique estava cheio de perguntas não respondidas e promessas de um novo começo. E a vida, com todas as suas complexidades, ainda tinha muito a revelar. E depois de tudo, o que viria a seguir? A história não acabava ali. A aventura estava apenas começando. Então, se você não quer perder o desfecho das próximas histórias, se inscreva imediatamente no canal. É agora ou nunca. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso é crucial para o nosso algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final. Sua participação é fundamental. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos construir essa comunidade!